Meus amores, este drama já acabou tem um tempo, todos os episódios já foram lançados na Netflix. Entretanto, eu recebi mensagens de pessoas pedindo para que eu comentasse sobre ele. É óbvio que eu faria isso, porque foi um drama muito bom. E sim, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o drama coreano Gênio dos Desejos. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudorameira. Por onde eu posso começar a falar sobre este drama? Tem 13 episódios, todos já estão disponíveis na nossa queridíssima dona Netflix. Inclusive tem dublado em português para quem tem dificuldades em ler legendas. Ainda bem que a dublagem existe. É verdade. Quem acompanha o canal já sabe que o meu gênero favorito de dorama é fantasia. E é óbvio que eu assistiria este drama. Ele é de fantasia, drama também e comédia romântica. Só que essa comédia romântica deste drama é uma baita de uma farofa. Gente, mas sabe aquela farofada boa? É uma comédia às vezes muito escrachada, muito pastelona, só que eu amei, gente. Eu acho que tudo aqui foi muito bom. O início, o meio e o final. E eu posso começar falando sobre a sinopse deste drama, pois sim, na história a gente acompanha uma mulher que tem transtorno de personalidade antissocial. Psicopatia. E ela, meus amores, foi meio que abandonada pela mãe e foi criada pela avó. A avó fazendo de tudo para que ela crescesse e se tornasse um adulto funcional e saudável na sociedade. Até que ela vai para Dubai para encontrar a sua mãe e no deserto ela acha uma lâmpada. E o que tem dentro de uma lâmpada, sim? Um gênio que diz que ela tem 3 desejos. E então, meus amores, vamos acompanhar a saga de um gênio que não gosta da humanidade e de uma psicopata que não tem sentimentos. E observação muito grande, ele se apaixona por ela. O que eu posso dizer, meus amores? Com certeza um dos melhores dramas que eu assisti neste ano de 2025. E apesar de muitas vezes este drama não se levar a sério, eu fiquei emocionada em muitos momentos, pois sim, tudo aqui é trabalhado muito bem. E apesar de parecer comédia a maior parte do tempo, existe sim uma camada um pouco mais profunda que pode ser que muitas pessoas que assistiram não perceberam. Que sim, meus amores, muitas reflexões e muitos assuntos que são comentados da maneira do drama, obviamente, durante os episódios. Eu amei os efeitos especiais, acho que foram muito bem feitos. A gente percebe isso. A atuação dispensa comentários. Inclusive, o casal protagonista já atuou em outro drama como casal também. Inclusive, eu não assisti este drama que eles protagonizaram. Alguém assistiu, meus amores? Se vocês assistiram, coloquem nos comentários. É bom? Inclusive, ele nem tá na minha lista, posso até colocar. Outros atores do elenco também são incríveis, são rostinhos que a gente já viu em outros dramas. As músicas são lindas, meus amores, e eu acredito que eles trabalharam muito bem, inclusive os tons. A gente percebe que em momentos mais fúnebres, momentos mais tristes, a gente vê aquele tom mais frio, aquele momento de euforia, de alegria, um tom mais quente. Meus amores, eu acho que tudo aqui foi muito bem feito. E todos os gêneros que eles se propuseram em trabalhar neste drama foram muito também bem trabalhados. Tem um pouquinho de tudo aqui. E tudo foi muito bem feito. Eu acho que tudo foi colocado na medida certa. Nada ficou tão exagerado. Eu acho que foi um equilíbrio, no fim das contas. E o final, que eu vou falar mais um pouco neste vídeo, ele foi um final muito bom. Eu vi algumas pessoas criticarem um pouco este drama, mas normalmente são pessoas que esperam algo do drama, o drama não dá, a pessoa fica com um biquinho. Essa gente inventa cada coisa. Um dos assuntos principais que quem assistiu percebeu que é bem trabalhado aqui é a psicopatia e a pessoa que possui convivendo em sociedade. Pois sim, a protagonista tem. E a gente vê desde que ela nasceu este cuidado que a vila tinha de tentar criar ela de uma maneira que ela não desenvolvesse esse lado mais raivoso, esse lado mais violento, para que ela se tornasse um adulto funcional na sociedade. E essa atitude, meus amores, que a vila tomou junto com a avó da protagonista, parece que funcionou. Porque a protagonista cresceu, ela é um adulto funcional, tem seu trabalho, não mexe com ninguém, não faz mal a ninguém e parece uma psicopata muito boazinha. Parece até que ela tem sentimentos. Aí eu fiquei pensando, será que isso acontece na vida real? Lembrando aqui que eu nunca estudei sobre o assunto, então eu fui pesquisar, meus amores, a relação que há entre os psicopatas e a sociedade. E sim, meus amores, é possível. Na verdade, existem pessoas diagnosticadas com este transtorno que nunca mataram, que nunca fizeram absolutamente nada. Inclusive, teve o caso mais famoso de um norte-americano
neurocientista chamado James, que descobriu que o seu cérebro tinha o transtorno de psicopatia após estudar criminosos. E o mais engraçado da história é porque o James, ele era casado e tinha 3 filhos. Eu falo era porque ele já faleceu. Como ele era um cientista, ele estudava muito sobre isso, ele fez vários livros também, ele tinha propriedade para falar e estudo, inclusive, e aí então ele fala, se tivermos esse gene e presenciarmos muita violência, ele é ativado, e essa é uma receita para o desastre. Não ter passado por isso foi o que salvou a minha vida, de agir como um psicopata. Ele fala que conviveu com muito amor à sua volta. Eu percebi, nossa, isso acontece no drama. A gente vê isso, a gente vê que a psicopata, a protagonista, ela realmente não tem sentimentos. Inclusive, eu fico com pena dela, porque é bom ser humano. É bom sentir emoções. Às vezes tristeza, às vezes alegria, às vezes raiva, às vezes paz, às vezes amor. Eu gostei do jeito que a produção colocou isso na história para ser desenvolvida, porque gerou em mim, uma telespectadora, a curiosidade de pesquisar sobre este assunto. E sim, infelizmente, existem pessoas que têm esse transtorno, que são pessoas ruins, monstros, né? Mas não são todas. Agora, meus amores, voltando para a história do drama, é um drama que tem muitos detalhes. Sim, se você não prestar atenção, você pode ficar perdido no final. Só que, meus amores, eu vou tentar dar uma resumida, eu vou tentar dar uma explicada aqui para você que ainda não assistiu o drama e ainda está aqui neste vídeo que está repleto de spoiler. Como eu falei antes, a protagonista acaba encontrando a lâmpada no deserto quando ela foi encontrar a sua mãe e o gênio sai. O gênio, na história deste drama, ele foi criado depois dos anjos e antes dos humanos. Os anjos foram criados na quarta-feira, o gênio na quinta e na sexta, os humanos. Só que, meus amores, os humanos foram criados para substituir os gênios, pois os gênios acabaram se tornando, como eu posso dizer, demônios. E começou uma guerra entre os gênios e os anjos, uma guerra que durou 300 anos. E por causa disso, muitos gênios, inclusive o protagonista, não gostam dos humanos. Na história deste drama, Deus resolveu dar 3 desejos, sim, para o nosso protagonista, o gênio principal, o Iblis. O primeiro desejo do nosso gênio protagonista é levar as pessoas para o inferno, realizando 3 desejos dela. Inclusive, no início do drama, ele fala, e foi assim que surgiu o que vocês conhecem como gênio da lâmpada. Qualquer pessoa que assista este drama precisa assistir sem se ligar às suas crenças pessoais, porque o próprio drama tem a sua crença de como funciona aquele mundo. Então você que tem alguma religião, que assiste este drama, mas assim tá errado, mas não foi assim, você não pode fazer isso aqui, porque a história deste drama é baseada naquele mundinho ali, que o roteirista quis que fosse assim. Então ficar pegando a história, colocando na sua própria ótica, da sua própria religião, é complicado, né, meus amores? Só assista. Mas você tá brava? Mas voltando, meus amores, acabei me perdendo. Voltando para o resumo da história do drama, eu fico querendo comentar em cima. A gente acompanha que o gênio, obviamente, dá esses 3 desejos para a nossa protagonista e ele espera que todos os desejos sejam desejos egoístas, pois sim, é assim que ele leva os humanos para o inferno. Normalmente, as pessoas, em sua maioria, pedem desejos egoístas. Quero todo o dinheiro do mundo, quero ouro, me torne poderoso. Sempre eu, sempre seu próprio ego, suas próprias vontades acima dos outros. E era essa brecha que o protagonista, o gênio, usava para condenar essas pessoas. E ele queria que a protagonista fizesse isso. Vamos vendo também vários personagens, pois sim, como é um drama com muitas informações, são muitos personagens secundários. Por isso que eu falei antes que você precisa assistir prestando atenção para não se perder. Mas, meus amores, os personagens principais, ou os mais relevantes, que eu posso dizer é a protagonista, que é a psicopata, o gênio principal, o anjo, que sempre está em pé de guerra com o gênio, um outro gênio, que é um gênio que tem o poder de fazer as pessoas ninarem. Inclusive, este gênio teve um relacionamento com uma humana e teve um filho, que é metade humano, metade gênio. E outra, lembrem bem, este menino vai ser muito importante para a história. A avó da psicopata também é um personagem muito relevante e a amiga da protagonista. E também, meus amores, os animais de estimação, por assim dizer, do anjo e do gênio. Do anjo é uma ave que quando se transforma em humano é uma mulher. E do gênio é uma pantera negra, assim, que quando se transforma em humano é um homem. Inclusive, meus amores,
Este personagem que faz a Pantera, nossa, ele rende boas cenas de comédia neste drama. Muito boas. Finalizando, meus amores, o resumo, estou quase lá. São muitas informações, eu falei no início deste vídeo. Os detalhes que precisam ser falados aqui para entender o final. Eles, na verdade, o protagonista, a psicopata e o gênio, eles já se conhecem da vida passada da protagonista. Sim, ele ficou preso por quase 1000 anos por causa da protagonista na sua vida passada. Ela fez 3 desejos e graças a estes desejos, ele ficou preso. E vocês lembram que eu falei quase agora que o menino, que é filho do gênio com uma humana, ele é muito importante na história deste drama, pois sim, como ele nasceu meio humano e meio gênio, é como se o corpo dele, físico, natural, de ser humano, não suportasse este lado gênio. Então, era um menino muito frágil, doente. Só, meus amores, que ele também era psicopata. E aí, o que aconteceu? Lembram dos 3 desejos que a protagonista da sua vida passada fez? O primeiro dele era para salvar um menino que estava com ela enquanto ela estava sendo levada, assim, provavelmente como escrava. Só que o gênio, não sei se interpretou muito bem, fez o menino ficar imortal. E aí, meus amores, acontece o que acontece também em Alquimia das Almas. Sim, troca de almas aqui neste drama. O gênio, que é o pai do menino, meio gênio, meio humano, ele acabou trocando a alma do seu filho para o corpo do menino imortal, que foi por causa do desejo da protagonista na vida passada. Meio confuso, né? Mas foi isso que aconteceu. E então, meus amores, o menino, infelizmente, vai pro corpo doente do filho do gênio, meio humano, meio gênio. E é claro que, infelizmente, ele morre. Só que o babado, meus amores, é que isso só piorou, só aflorou esse instinto psicopata que o filho do gênio tinha. Lembram que eu falei no início deste vídeo? Que não é só um drama de comédia, não é só um drama de romance, é um drama que faz você refletir. Meus amores, às vezes são algumas lições que é um soco no estômago. E uma dessas lições é sobre até que limite a mãe e o pai vão para salvar um filho que muitas vezes não tem tanta esperança assim. Pois sim, meus amores, infelizmente, muito infelizmente, existem pessoas muito más, pessoas que têm um nível de maldade tão grande que o cérebro de uma pessoa normal não consegue processar. Já vou agora um pouquinho mais para o final. O filho do gênio, o filho que é meio humano, meio gênio, ele tira a vida do próprio pai. Tá passada? O quê? E então, meus amores, eu comecei a refletir muito sobre essa história, claro, uma das muitas que tem aqui neste drama, sobre como este anjo amava demais o seu filho. E esse não é o problema aqui. Só que ele fez de tudo para tentar proteger o filho. E o filho, na verdade, não estava precisando de proteção. Ele precisava de correção. Ele precisava de uma instrução. Ele precisava de limites. Quem ama também corrige. Quem ama também educa. Quem ama mostra que o seu filho não pode fazer tudo o que quer. Que o seu filho precisa aprender a conviver com outras pessoas, precisa aprender a respeitar o limite do outro. E acontece, meus amores, que quando não há o limite, o que era para ser algo saudável vira uma anarquia. E a gente vê aqui que no fim o pai tentou tanto proteger o filho, sem colocar limites, sem mostrar para o filho que ele precisava enxergar certas coisas em sua vida, o filho acabou tirando a vida do próprio pai. Pesei o clima, hein? E vocês acham, meus amores, que essa foi a única história impactante deste drama? Não! Um drama de comédia pastelona e eu consegui ir além, observar estas histórias, estes assuntos. E eu trouxe aqui neste vídeo como debate também. O outro assunto está relacionado ao anjo que o dorama inteiro fica em pé de guerra com o gênio. E sim, é o assunto sobre vingança e o poder do perdão. Até que ponto vai quando você não libera perdão e guarda e alimenta e multiplica esse rancor que fica dentro de você. A vida de todo mundo tá prosseguindo e você ainda tá lá preso por uma mágoa do passado que já ficou no passado e já foi resolvido. Sim, o anjo, ele quer porque quer ver o gênio perecer para ele conseguir se vingar de uma guerra que já aconteceu há muitos anos atrás, que aparentemente tá tudo resolvido, todo mundo seguindo com suas vidas e ele continua lá, esperando o momento de se vingar e tirar a vida do gênio. É tanto que no final, quando o gênio acaba se ajoelhando, abaixando a sua cabeça para um humano, que no caso deste drama é a protagonista, é esse ser humano puro que o gênio encontrou ao ponto de fazê-lo se ajoelhar, é este momento que era tão desejado pelo anjo. Ele consegue até que fim tirar ali, ó,
a cabeça do gênio. É tanto que o animal de estimação do anjo, quando eles conversam, ela se sente enganada. Ela até fala, eu ajudei você porque achei que você fosse um anjo que trouxesse paz para os humanos, que trouxesse um equilíbrio, ajudasse a manter a ordem no planeta. Mas, na verdade, você só queria vingança. Esse tempo inteiro. A guerra dos anjos contra os gênios, que durou 300 anos, já acabou. Mas para este anjo, não. A reflexão que ficou depois que eu assisti este drama é: até que ponto vai você, telespectador que está assistindo este vídeo, ficar com mágoas dentro de si por algo que aconteceu muitas vezes há muito tempo atrás? O perdão, meus amores, ele é muito mais eficiente para quem libera, porque livra você de se sentir triste com algo que aconteceu. O perdão, ele faz com que aquela dor não lhe machuque tanto assim. Eita, como ela tá reflexiva. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, meus amores, eu também quero falar sobre outros detalhes do drama, assim. Algumas participações especiais, algumas referências, sim, meus amores. Eu amei. Eu assistia e eu ficava, nossa, é isso aí. Como, por exemplo, no episódio 7, a gente vê que o protagonista, o ator, o gênio, ele era também um personagem do drama coreano Herdeiros. E ele aparece com a mesma roupa, com o mesmo nome ali no seu crachazinho, na farda. Eu ri tanto. Também quando ele aparece com a mesma roupa da protagonista do drama coreano A Lição, naquela cena icônica que ela chega batendo palma. Meus amores, muito bom. Inclusive, a atriz que fez o protagonismo do drama A Lição aparece aqui também. Na história deste drama, ela é uma ex-namorada do gênio, que inclusive isso faz com que gerem muitas cenas de ciúme na nossa protagonista psicopata, e eu amei. Chegando para o final do drama, eu acredito que não tem muito o que explicar, não tem nada muito mirabolante, algo que precise que eu teorize aqui, que eu explique. Foi bem simples o final. É um final feliz. Pode parecer um final agridoce, que desperta a imaginação do telespectador para pensar o que aconteceu após. Mas, meus amores, não foi um final ruim, não foi um final aberto, foi um final muito coerente e incrível. A gente vê que tudo foi para o seu devido lugar. O filho psicopata do gênio, ele, até que enfim, deixou de ser imortal. Pois na verdade o seu corpo que era imortal, não a sua alma. Só que também outras pessoas perderam as suas vidas, como a avó, sim, da nossa protagonista. Gente, foi uma cena assim muito dolorosa de assistir, porque foi um personagem que a gente se apegou. O animalzinho de estimação do gênio também perdeu a sua vida, dando ela para salvar a vida da avó da protagonista, inclusive a própria protagonista, a nossa queridinha psicopata também, foi de arrasta para cima. E ela foi por quê, meus amores? Vocês lembram dos 3 desejos que ela fez? Sim, o primeiro foi um acordo que ela fez com o gênio. O segundo foi para que a sua avó se tornasse mais jovem, sim, com aparência mais jovem, pois sim, a sua avó estava velhinha, já doente, debilitada. E o terceiro foi para que ela sentisse, sim, para que ela se tornasse um humano de fato, com sensações verdadeiras de um humano. E ela fez isso achando que tinha feito um desejo egoísta, mas na verdade não foi isso que ela fez. Ela começou a sentir tudo, ela sentiu muito a morte da sua avó, ela começa a chorar. E depois de 12 episódios, vendo aquela atriz com aquele personagem não chorar, no episódio 13, ela chora. E que atuação, meus amores. E muitas pessoas criticaram a atriz, dizendo, ela estava muito sem expressão. Eu vi isso, mas, meus amores, o personagem dela era de uma psicopata. Que emoção ela tinha que transferir para a tela. Depois de sentir tudo por um dia, sim, ela queria sentir por apenas um dia todas as sensações humanas, ela acabou sucumbindo ao deserto. E aí, meus amores, nos 45 do segundo tempo, quando todo mundo tinha ido de arrasta e eu já estava triste, eu fiquei, só isso? E aí, meus amores, ela aparece lindamente reencarnada como uma gênia. E aí, quando ela aparece como um gênio, ela acaba indo realizar 3 desejos da sua amiga, meus amores, sim. E a amiga, como sempre bondosa, pediu para que a sua amiga gênia almoçasse com ela, comesse com ela uma refeição, para que as crianças fossem até o seu consultório e que, meus amores, a gênia, que é a sua amiga, ela fosse feliz. Uma cena tão linda quando a amiga fala, eu espero que você não chore
não morra e que encontre quem você sente saudades. Esse é o meu terceiro desejo. E com essa cena linda, meus amores, eu também refleti sobre outro assunto que é trabalhado neste drama, que é sobre a empatia. Apesar de parecer escassa, ela ainda existe. E no final, o bem sempre vence. Apesar da maioria das pessoas sempre pedirem coisas para elas mesmas, existiram sim algumas pessoas que tiveram seus desejos realizados pelo gênio deste drama, que pediram coisas pensando no bem do próximo. E no final, meus amores, tudo parece seguir em frente. Quando a amiga da protagonista faz o seu último desejo, ela se esquece, pois sim, tem este detalhe aqui neste drama. Quando o gênio realiza os 3 desejos, a pessoa não lembra que esse gênio apareceu, não lembra de nada que aconteceu. E a vida segue, meus amores. A nossa queridinha psicopata está triste, pois agora ela se sente sozinha. Só que também nos 45 do segundo tempo... o gênio aparece novamente e acontece uma cena linda de beijo entre o gênio e a protagonista, que agora também é uma gênia. E que química, realmente, meus amores, química aqui neste drama teve para dar e para vender. A gente vê como foi que o gênio voltou, saiu lá do seu castigo eterno e voltou para o mundo normal das pessoas. Foi graças a vó da nossa protagonista. Quando ela foi desvivida, ela não quis reencarnar, ela não quis fazer nada. Ela queria porque queria falar com Deus, porque não queria deixar a sua Gaion sozinha. Sim, ela queria que o gênio voltasse para a Terra para que a sua netinha não ficasse sozinha, pois a sua netinha precisava de uma companhia. Ai, gente, até no pós-vida, a nossa vovozinha sendo uma fofa. E, meus amores, foi um final feliz. Felizes para sempre, literalmente, pois os dois são imortais. Aparentemente todo mundo teve um final feliz, um final coerente. Quem era mal teve o que merecia, quem era bom também teve a recompensa que merecia. Os dois agora são eternos, inclusive o anjo acabou liberando esta mágoa do seu coração, meio que tem uma amizade ali com o gênio. O nosso queridinho animal de estimação do gênio, que tinha sido desvivido para salvar a avó da protagonista, também foi recriado pelo gênio. Também animal de estimação do anjo também voltou, meus amores. E aparentemente o mundo está equilibrado e os anos estão correndo e a vida está caminhando. E no final mesmo, a gente vê o casal protagonista dançando no deserto e eles precisam atender os seus mestres, que são as pessoas para quem eles vão realizar os desejos. Fim do drama. A gente deduz que eles vão viver essa vida ali no cotidiano, na lâmpada, provavelmente casados, sendo felizes para sempre. Eu lembrei muito do final de Crepúsculo, onde a Bella e o Edward vão ser felizes para sempre na eternidade. E foi isso, meus amores. Eu acho que este vídeo está muito longo. E mesmo assim, eu não consegui falar todos os detalhes das histórias deste drama, porque, meus amores, você precisa assistir para entender tudo. Se eu fosse contar aqui, seria um vídeo de mais de 2 horas, facinho, porque realmente, meus amores, são muitos detalhes. A história, por exemplo, do passado lá, da vida passada da protagonista, cheio de detalhes também, que infelizmente não dá para comentar tudo aqui. Eu fiz o que deu, ressaltando alguns pontos principais que eu queria abordar neste vídeo. Mas é isso. O que faltou é só vocês deixarem nos comentários. E aí a gente vai conversando, vai debatendo aí nos comentários, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijinho! E tchau!